Dentro do projeto Eleições 2018, nós conversamos agora com o atual deputado federal Ricardo Trípoli, candidato ao Senado pelo PSDB. O senhor nasceu onde? Nossa, eu nasci na capital. São Paulo. São Paulo. Nasci no bairro de Perdizes. Perto da Lapa. Pertinho da Lapa, pertinho da Pompeia, pertinho da Barra Funda. O senhor é palmeirense. Sou mesmo. Acertei. E carreira política, o senhor começou quando? Olha, Samuel, eu comecei como vereador em 1982. Eu me elegi muito cedo, eu tinha 29 anos. O Mário Covas, que era o prefeito da cidade de São Paulo, me chamou para ser secretário de governo. Fiquei com ele um período de 2 anos e meio. Depois eu retornei à Câmara, fiz oposição ao então prefeito Jânio Quadros, foi quem ganhou a próxima eleição. E aí depois fui eleito deputado estadual em 1990. Cumpri 4 mandatos de deputado estadual. Fui eleito presidente da Assembleia Legislativa do meu partido, pelo PSDB, quando Mário Covas foi o governador de São Paulo. Depois do mandato seguinte, ele me convidou para ser secretário de Estado do Meio Ambiente. Eu fiquei como secretário de Estado 2 anos com Mário Covas, ele faleceu, fiquei 2 anos como secretário de governo do Geraldo Alckmin. No ano seguinte, fui líder da bancada, líder do governo, Geraldo Alckmin, e depois fui a deputado federal. Como deputado federal, estou concluindo o 3º mandato. Eu presidi a Comissão de Mudanças Climáticas, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, e o ano passado fui líder da bancada do meu partido na Câmara Federal. Enfim, eu fiz uma carreira, nunca pulei etapas na minha vida. E agora, por conta disso, a bancada, o partido, entendeu que seria um momento de eu me lançar ao Senado. É um desafio diferente, como você sabe. O deputado federal representa o cidadão. O Senado representa o Estado como um todo. São 645 cidades do Estado de São Paulo. É fundamental e importante que você tenha essa representatividade. Bom, São Paulo, como todos os estados, vai escolher 2 senadores, razão pela qual o PSDB tem 2 candidatos. Um é o senhor e outro é a Mara Gabrilli. A Mara Gabrilli, que também é deputada já. Deputada federal. Tá. Agora, uma curiosidade, aproveitando. Digamos que você vai votar 2 vezes para senador. Claro. Se votar 2 vezes no mesmo? Não, você só valida um voto. Não tá. Valida 2 votos. Quer dizer, obrigatoriamente... O ideal nessa campanha, como uma campanha que você vota em 6 candidatos, é você levar a chamada colinha, a cédula, né? O eleitor faz a sua cédula, monta, compara, pesquisa e depois escolhe o melhor candidato. Aí vai escolher primeiro o deputado federal, o segundo a votar na urna o deputado estadual, depois 2 senadores, governador e presidente da República. Nessa ordem é que você faz as escolhas, anota lá o número, quando você apertar, checa na fotografia se é realmente o seu candidato. Para ver se não tem... Para confirmar. Um fake. Porque senão você pode voltar atrás e digitar outro número para ver se é aquele candidato que você... E é importante votar. Acho que democracia se faz dessa forma, escolhendo os melhores nomes para que a gente possa ter a melhor representatividade. Eu tenho perguntado a alguns candidatos aqui já entrevistados a outros cargos, todos eles concordam, não sei se o senhor concorda, é uma eleição atípica e o candidato ele tem 2 obrigações, digamos. Primeiro, convencer o eleitor a votar, porque há uma suspeita que o número de abstenções deva crescer. E o segundo, convencer que o voto tem que ser dele. O senhor vê isso também? Olha, eu vejo assim uma apreensão da sociedade. Eu acho que ela tem toda a razão. Quando nós votamos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, do PT, nós sabíamos que ela tinha cometido uma série de erros, né? E, além de tantos outros, aqueles que não pediam autorização legislativa ao Congresso Nacional para tomar determinadas medidas, chamadas pedaladas, né? O que levou o judiciário a entender que realmente o momento era de apresentar a sua substituição. Quando assume o vice da Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer, havia uma expectativa, bom, agora saiu um, entrou outro, o modelo muda, o sistema muda, e a coisa não mudou. E pelo fato de não ter mudado, isso causou uma certa comoção na sociedade. E por isso é que as pessoas estão relutando e ainda escolher os seus candidatos. Mas eu tenho certeza que 10 dias, uma semana antes, a sociedade brasileira vai estar preparada para ir à urna e escolher os melhores nomes para representá-los
tanto nas Assembleias Legislativas, como na Câmara Federal, no Senado, no governo do Estado de São Paulo e também na Presidência da República. Esses casos que o senhor mencionou aí são realmente os escândalos da JBS, Petrobras, enfim. E isso tem respingado em todos. Evidente. O senhor nunca foi citado pela Polícia Federal, a não ser para tirar passaporte, né? Com 34 anos de vida pública, eu entrei na delegacia para tirar minha identidade, mas nunca tive um processo judicial e nenhuma vantagem, vamos dizer assim, que diga, olha, compromete a vida pública. Até porque eu não poderia ser candidato ao Senado, por isso que a minha propaganda é pesquise e compare. Né? Dá para pôr um carimbão lá, ficha limpa? Porque é ficha limpa, contra foro privilegiado, encaminhei pela admissibilidade da denúncia contra o atual presidente da República, nenhum problema. Eu acho que você tem que ter coerência na vida pública. Você não pode ter um discurso e uma prática diferente. Aquele discurso que você faz durante a campanha tem que valer durante todo o período do seu mandato. Senão as pessoas dizem, espera um pouquinho, deixa eu ver como é que ele foi, o que ele prometeu, o que ele se comprometeu e o que ele vem fazendo. Se bate, as pessoas te acompanham. Eu tive 8 eleições bem-sucedidas, porque eu nunca fugi à regra daquilo em que eu me comprometi a fazer. Agora, depois que um senador se elege, ele passa a exercer uma função durante 8 anos. É difícil manter essa linha ou tem hora que tem que ceder? Não, eu acho que existem algumas posturas que elas são intransponíveis. Você tem que manter coerência, não tem como. Eu vou dar um dado para você. O que eu pretendo fazer? Além da questão ambiental, que é a área que eu milito muito, da proteção dos nossos animais, que é uma coisa que eu tenho muito carinho para mim e com a sociedade também, tem uma questão que me chama muito a atenção, é a injustiça que o governo federal, que Brasília, comete contra São Paulo. Né? Nós recolhemos em 2017, em impostos federais, 550 bilhões de reais e voltou apenas 37 bilhões, é menos de 7%. Se nós formos verificar que 21% da sociedade brasileira vive no estado de São Paulo, em tese, nós devemos ter direito a 21% desses recursos que são arrecadados aqui em São Paulo. Né? Jundiaí não é diferente. Jundiaí colaborou com mais de 3 bilhões e recebeu 110 milhões de volta. 5%. É muito pouco. Isso faz falta para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a geração de empregos. Então, eu acho que a primeira coisa é discutir o pacto federativo. Para onde está indo o dinheiro que sai de São Paulo? Ninguém sabe. E essa é uma das funções de um senador. Eu vou até interromper para colocar um dado aí, que antes o SUS, o governo federal, ele bancava praticamente 80% do SUS. Hoje, um pouco é o Estado e o resto sobra todo para as prefeituras. Dá para mudar isso? Dá. É só descongelar o SUS. O PT, quando foi ao governo, eles congelaram o SUS. E de 2007 para cá, está congelado o SUS. Como é que você pode obrigar um médico, ou um enfermeiro, ou um hospital a atender com a tabela do SUS? Não atende. Então o que faz? Falta tudo que é tipo de medicamento e aí todo mundo tem que socorrer na iniciativa privada, que custa caro. Já que você tem o Sistema Único de Saúde, ele é para atender todas as pessoas que necessitam, dentro de um padrão de qualidade. Então a primeira coisa que tem que ser feita é você voltar, liberar essa tabela do SUS, para que obviamente você possa não só salvaguardar os hospitais públicos, mas também as santas casas que ajudam muito, somente no interior do estado. Todo local você tem uma Santa Casa que sempre colabora e sempre ajuda na saúde das pessoas. Inclusive o governo do estado de São Paulo tem o programa Santa Casa Sustentável. Correto. E no resto do Brasil parece que isso é incrível. O estado de São Paulo é o único superavitário. O que quer dizer isso? Nós estamos no azul. Os outros estados estão todos no vermelho, porque não fizeram a lição de casa. Se tivessem feito a lição de casa e tivessem utilizado os recursos como deveria, como nós utilizamos em 24 anos aqui no estado de São Paulo, os outros estados não estariam nessa condição. Rio e Minas, principalmente. O Rio de Janeiro é uma calamidade, sob todos os aspectos. Saúde, educação, segurança, então nem se fale. Nós não queremos isso, nós queremos o modelo de São Paulo para o Brasil. É diferente. É bem verdade que aqui se trabalha mais. E outra coisa, São Paulo não é só uma terra de paulistas e paulistanos, não. É uma terra de brasileiros. Né? 43%
da arrecadação federal sai do Estado de São Paulo. Sai do empresário, do industrial, do comerciante, do cidadão comum. Eu até cito sempre um dado que o pessoal fala que hoje não tem oportunidade. Não trabalha porque não tem oportunidade. O senhor é descendente de italiano, certo? Sou. É vero? É vero. Então, eu sou descendente de italianos. E os italianos, principalmente quando aqui chegaram no final do século XIX, Isso. tinham muito menos oportunidade do que é hoje. Não havia internet, não havia televisão, não havia... Enfim, tinha que se virar. Os japoneses receberam as piores terras possíveis. E os árabes que se viraram com o comércio. Que a gente conhece como turcos, né? Mas não são turcos, são libaneses árabes. e sírios, né? Bom, essa premissa de que não há oportunidade de trabalho, como a gente mudaria isso? A geração de empregos é fundamental. O Estado de São Paulo hoje tem cerca de 3,5 milhões de pessoas desempregadas ainda. E é um índice, na proporção, menor de todo o país. O Brasil hoje deve estar por volta de 14 milhões de pessoas desempregadas. Você tem que gerar oportunidades, né? Competição. O Brasil tem 6 bancos. Os Estados Unidos tem 4 mil bancos. A taxa dos juros hoje é altíssima. E se você sair de um banco, você vai cair em outros 5. É pular da Mas você não vai ter e cair no fogo. no fogo. Não tem como você escapar. Então, o que nós temos que fazer? Abre o mercado, deixa a competitividade vir para cá. Um vai cobrar juros menor do que o outro, né? Vai facilitar mais o melhor serviço. Então, o que nós temos? Nós não podemos fechar. O Brasil tem que se abrir. O mercado internacional tem muito dinheiro para ser aplicado aqui no Brasil. Nós temos que ter, em primeiro lugar, segurança jurídica. Não dá para fazer com que as pessoas venham investir aqui e dizer a regra hoje é essa, mas depois de amanhã já mudou a regra. Não pode. Tem que ser uma regra única, que as pessoas eu vou investir no Brasil, tenho interesse. Vindo para cá, nós vamos fazer com que tenha financiamento, nós vamos fazer com que gere emprego, que gere renda, enfim, nós vamos motivar esse mercado internacional a vir investir aqui no Brasil. O Brasil está preparado para isso, nós avançamos muito nesse tempo. Quer dizer, o Brasil hoje é um país das oportunidades ainda, né? Mas nós estamos parados num tempo. Esse interregno desses últimos governos fez com que a gente não avançasse. Muito pelo contrário, que a gente ficasse estagnado, aguardando, esperando alguma coisa. Não temos que esperar. Nós temos que ganhar essas próximas eleições e avançar. O nosso candidato Geraldo Alckmin tem dito, a primeira coisa que ele vai fazer são as reformas. Reforma política, reforma tributária, reforma da Previdência. Tem cabimento hoje, Anselmo, você ter 35 partidos políticos no Brasil que recebem financiamento público. É um absurdo. Tem que acabar com isso, né? O Brasil, com 8, 9 partidos políticos, estaria muito bem representado. Os poderes precisam fazer uma escolha. Tanto é verdade que com 35 partidos políticos, ninguém escolhe partido, escolhe cidadão. E o partido fica em segundo plano. E os Estados Unidos têm 2 partidos grandes. Republicano e democratas, praticamente. E pode ter candidatura russa, que são os pangarés lá. Mas se você quiser ter mais partidos, não tem problema. Mas os que vão ter financiamento público são aqueles que disputam. Senão o que acontece? Vira uma fábrica de partido para quê? Para o sujeito ganhar dinheiro. Não é para disputar a eleição, não é para apresentar proposta, não é para trabalhar em prol da sociedade, né? Para ter um comportamento que diga, olha, estou correspondendo, né? Ser republicano. Não é isso que tem ocorrido. Agora, resumindo, para finalizar, o que o senhor pretende fazer por São Paulo caso o senhor seja eleito? Olha, primeiro é o Pacto Federativo. Eu acho que nós temos que voltar ao princípio da isonomia que determina a nossa Constituição Federal. Não é justo que o nosso Estado, que todas as cidades, Jundiaí e região, recolham o imposto federal, mande para Brasília, primeiro não sabe aonde é aplicado. Tem que ter o direito. Se sai daqui, nós estamos tirando o dinheiro daqui, mas estamos mandando para outros estados. Para aplicar no quê? Desde 1988, sai nesta proporção recursos de São Paulo para Brasília. Essa participação, o fundo de participação, está errado. Se você tem 21% da população aqui, nós temos que ter 21% dos recursos aportados aqui. Eu te dou um detalhe. Na área da infraestrutura e de transporte, o governo federal não investiu um centavo, R$1, em trens, em CPTM, em metrô, em transporte coletivo, zero. Porque eles acham que São Paulo não precisa. Só que na hora de recolher os recursos, vem buscar aqui. Então, esse é o grande desafio que nós temos. E além de que
no Senado você vai sabatinar, aprovar ou não, os membros dos tribunais superiores, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas, as agências controladoras, os embaixadores, tudo isso é prerrogativa do Senado. Então, eu me sinto preparado para esse desafio e eu espero que a sociedade me dê essa oportunidade de representar o Estado de São Paulo em Brasília. Eu falei que era a última, mas depois da última sempre tem mais uma, né? Lógico. O senhor acredita que o PSDB possa se beneficiar com o voto de legenda? Olha, eu acho que voto de legenda nessa eleição ela não vai ser muito numerosa para todos os partidos. Por conta do que eu disse antes, quer dizer, as pessoas estão votando mais no cidadão do que nos partidos, né? Nós temos uma proposta, nós mantemos a nossa coerência, né, em termos de ter isonomia dentro do processo eleitoral. Se cometer algum erro, vai ser punido, não vamos passar a mão na cabeça, nem dizer que é golpe, nem afrontar o judiciário. Nós queremos respeitar as instituições, isso é muito importante. Acho que daí para frente nós vamos caminhar. Agora, eu não tenho dúvidas de que vai haver um realinhamento político para as próximas eleições. Primeiro que você não vai ter mais coligação partidária, cada partido vai ter que se apresentar e dizer, está aqui, elegeu, não elegeu, está fora, né? Já começa um processo que ajuda muito. E segundo, o voto distrital, que você mantém a pessoa naquela região, naquela cidade, naquele bairro. Quer dizer, a representatividade tem que estar mais perto da população. E é isso que nós queremos para o futuro. Ok. Esse foi o deputado federal Ricardo Trípoli, que concorre ao Senado nessas eleições de 2018 pelo PSDB. Você está assistindo Novo Dia TV.